Salve, salve a todos os alunos e alunas do curso técnico de recursos humanos. Bom dia, tá? Gente, estamos voltando do intervalo, tá? Já são 9h21, a aula está sendo transmitida ao vivo, nessa quarta-feira, dia 10 de agosto de 2022. Atenção, gente. O tema da nossa aula, nossa disciplina, projeto de aprendizagem interdisciplinar. Eu estava com vocês um pouco mais cedo, já comentando com vocês um pouquinho sobre o projeto. Gente, vocês terão que entregar um documento, tá? Ele vai ter uma estrutura, ele vai ter um tema, ele vai ter um embasamento teórico. Então, vocês vão ter que sentar e fazer leituras e escrever um relatório final, tá? Quase um relatório que vocês fazem para as diversas disciplinas aí para o curso, só que vai ter uma formalidade um pouco maior, tá? Inclusive, teremos apresentações de alguns trabalhos. Já vou adiantar para vocês que não são os melhores, tá? Mas a gente vai ter a oportunidade de apresentar esses trabalhos aqui na rede. Tá? Então, você vai poder participar, conversar, explicar o que vocês estudaram, tá bom? O tema da nossa aula de hoje não é o projeto em si, o relatório em si, tá? Mas eu já vou chamar a atenção, toda a aula eu vou chamar a atenção sobre esses aspectos, tá? A partir de agora, todas as aulas a gente vai ter uma data, a gente vai ter um prazo, a gente vai falar sobre estrutura, certo? Especificamente na aula de hoje, eu já vou dar para vocês o tema geral que vocês poderão se aprofundar, tá? Vocês já prestaram atenção que ao longo do curso dessa disciplina, a gente conversou com vocês sobre vários temas, né? Falou sobre empregabilidade, falou sobre meio ambiente, falou sobre tecnologias, a gente falou esses vários temas que eu acabei trabalhando com vocês. E revisei semana passada, eles vão dar suporte para a escrita do trabalho de vocês. Então, vocês podem subdividir. Ah, não, eu quero pegar esse tema geralzão aqui e falar um pouquinho sobre tecnologia, sobre empregabilidade, sobre mercado de trabalho, certo? Vocês vão poder fazer saídas, tá? Bom, o tema da aula de hoje é dessas possibilidades. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre agronegócio, tá aqui na tela para vocês, ó. O conteúdo da aula mesmo hoje é agronegócio, no nível local, regional e nacional, certo? Então, hoje, dia 10 de agosto de 2022, a gente vai conversar sobre esse tema, tá? Que pode ajudar vocês a aprofundar o trabalho de vocês. Ok, beleza? Professor, posso usar o slide como referência? Não, tá? Esse meu slide é meu guia para conversar com vocês. Vez ou outra, no meu material, dos meus slides, tem algumas referências. Você pode acessar a referência, tá? E ver o que a gente pode colocar, acrescentar ali dentro, tá bom? Vamos mais. Atenção, já começa a aula assim com atenção, tá? Essa semana, olha, não botei a data certa aqui, passou batido, ó. Essa semana a gente vai ter aulas na quarta-feira, hoje, amanhã, dia 11, como normalmente a gente tem, e a gente também vai ter aula dia 12, viu? Então, ó, vou só riscar aqui, ó, dia 12, tá? Na sexta-feira, que horário? No mesmo horário. Gente, tá todo mundo me ouvindo? Pessoal de Buriti dos Lopes, de Curral Novo, de Juazeiro, pessoal de Manuel Emídio, Palmeiras, Pau d'Arco, Porto, São Miguel da Baixa Grande. Sexta-feira agora tem aula. Qual é o horário, professor? O horário normal que vocês já têm, de 7 da manhã até as 12h20. Que aulas a gente vai ter? Todas as aulas referentes ao dia de quinta-feira. Ok?
certo? Hoje é quarta-feira, tá? Então, as aulas referentes ao dia de quinta-feira, vocês vão ter esse repeteco, tá bom? Professor, nessa aula, especificamente nessa aula do dia 12, eu vou apresentar para vocês a estrutura desse relatório, desse projeto, tá? Então, ó, aqui embaixo tem os temas da aula. Hoje a gente vai conversar sobre agronegócio. Hoje, tá? É um tema que vocês podem utilizar para como subtema, tá? Mas outros temas vocês podem usar também, tá? Amanhã a gente vai continuar conversando sobre esse agronegócio. Perspectiva local, regional e nacional, certo? No dia 12 de agosto, tá? No dia 12 de agosto, vocês irão fazer. A gente vai conversar sobre os tópicos básicos da disciplina. A gente vai aproveitar esse momento para conversar sobre a estrutura desse projeto, sobre data de entrega, porque tá bem aí, tá? Comecinho de setembro já, tá? Vocês vão ter que fazer. E a gente vai também conversar sobre apresentações, tá? Mas de todas as aulas, inclusive amanhã eu vou reforçar esses dias aqui, reforçar tema, reforçar algumas informações importantes, tá? Vai ter aula amanhã? Sim, vai ter aula amanhã. Amanhã, tá? Beleza? Eu vou fazer só o seguinte. Borracha. Yara, tu pode me fazer só um favor? Pode até salvar, só tu corrige pra mim, pode me colocar na tela e tu corrige só essa palavrinha 11 pro 12, tá bom? Aí tu pode me colocar na tela por enquanto, tá bom? Pra não ficar essa informação riscada pra eles, tá bom? Então, me coloca na tela. Então, olha só, pessoal. Teremos aula amanhã, sim. Pronto. Então, sim, a gente vai ter aula amanhã, certo? Ah, professor, por que a gente vai ter aula na sexta? Então, como a gente teve muitos feriados nas quintas-feiras, tanto no primeiro semestre, como a gente ainda vai ter agora nesse segundo semestre, tá? Para que a carga horária de vocês não seja perdida, tá? Porque não é só disciplina projeto de aprendizagem, a gente está falando dos direitos que vocês assistem, também diversas disciplinas, vocês terão que fazer essa complementação, que dia? Na quinta-feira, dia 12, isso, tá bom? Então, nesta sexta-feira, dia 12, a gente vai ter esse encontro. É toda sexta-feira, professor? Não. Quando a gente tiver essa sexta-feira, a gente vai avisar. Então, não é toda sexta-feira, tá bom? Obrigado, Yara. Pronto, tá na tela para eles? Então, agora tá certinho a data para vocês, ó, para não ficar aquele rabiscado, ficou feio, né? Então, hoje, dia 10, amanhã a gente tem aula também, certo? E na sexta-feira, dia 12, a gente também vai ter aula. E embaixo está aqui, ó, o tema da aula, tópicos básicos da disciplina. Inclusive, eu já estou dizendo, na sexta-feira é o dia que eu vou sentar não, eu vou conversar mesmo com vocês sobre estrutura, sobre data, sobre prazo, certo? Então, os professores mediadores, comenta aqui os professores mediadores que já participaram daquela disciplina chamada TCO, tá? Trabalho de campo orientar. Teve alguns professores que já participaram dessa leva. Quem é professor mediador que já participou, já está um pouquinho mais acostumado com isso, tá? Quem é professor novo, né? No curso técnico, né? Tá? Professor novo nesse aspecto, tá? No curso técnico aqui do canal Educação, talvez possa ter também dúvidas. Então, é um momento que o professor mediador também vai participar, vai ficar atento, porque, ó, o professor mediador vai corrigir, vai ajudar nessas correções, nessas orientações de vocês, alunos, tá bom? Quem é que escreve esse trabalho? Não é o professor mediador, é o aluno, certo? Beleza? Então, só para ficar claro,
essa aula de sexta-feira é para repor horários que não foram assistidos durante os feriados, para que vocês não sejam prejudicados, tá? Aqui no curso técnico, a gente não costuma ter aulas nos sábados, tá? Mas no ensino médio, a gente tem, né, o sábado letivo, né? Aí o sábado letivo, ele refere-se justamente àquele feriado que foi perdido, né, para que aquela carga horária seja mantida, ok? Beleza? Tema geral do projeto, tá? Painel socioeconômico, um retrato da realidade local, tá? Esse é o tema geral, tá? Só que desse tema geral, painel socioeconômico, a gente pode falar sobre o uso da tecnologia. Será que as pessoas que estão empreendendo na minha região utilizam as redes sociais para vender? Pode ser uma ideia, tá? Será que, então, por exemplo, posso falar sobre turismo? A gente conversou sobre turismo. Eu posso falar um painel sobre socioeconômico, sobre turismo na minha região. As pessoas vêm na minha região visitar em que época, em que período? Tá? Eu posso falar um painel socioeconômico, por exemplo, sobre questões ambientais, né? Associar o turismo à visitação ambiental. Ah, a gente tem parques na minha região, que é o pessoal que vive próximo à região de São Raimundo Nonato, por exemplo. Temos vários parques, várias regiões com preservação ambiental. Como é que isso pode interferir na economia local, tá? E esse local a gente pode entender também como algo nacional do Brasil, regional do Piauí ou municipal, tá? Do município e da região circunvizinha que vocês estão. Então, isso é um tema, mais uma vez, isso é um tema geral. Pode já ser colocado subtemas. Então, professor, isso aqui está muito geral. Eu vou restringir a uma determinada escolha. É isso que eu falei para vocês. Vocês já escolheram o tema? Acho que não sei se foi o pessoal de São Miguel que disse assim. Ainda não escolhemos o tema. Tá na hora de sentar e escolher esse tema, tá? Então, a partir de agora, com esse tema geral, certo? Vocês já vão ficar assim, eu vou painel socioeconômico, eu vou falar sobre tecnologia, eu vou falar sobre recursos humanos na minha cidade, sobre formação, tá? Será que tem cursos de formação técnica, profissional na minha cidade, certo? Ou só tem aqui o canal Educação mesmo, tá? Então, vamos tentar ir atrás um pouquinho, certo? Pensar no que eu posso pesquisar, certo? Temas que possam ser construtivos. Que eu posso usar como base? Todos os temas que a gente já trabalhou, inclusive o agronegócio. Será que tem agronegócio na minha região? Será aqui no Piauí? Tem, tá? Então, o que flui aqui de agronegócio na minha região? O que é bacana? O que desenvolve? O que é agronegócio? Tá? O tema da aula de hoje pode ser um subtema diante desse tema geral, painel socioeconômico. Então, essas aulas que a gente conversa com vocês é justamente para dar esse embasamento. Então, eu posso voltar nas aulas que eu já ministrei e ter aquela base. O professor já falou sobre empregabilidade, o professor já falou sobre... professor, né? Eu já falei com vocês sobre empregabilidade, sobre meio ambiente, sobre indicadores socioeconômicos, já falei sobre projeto propriamente dito. Então, tudo isso pode ser um indicador associado ao painel socioeconômico, ok? Beleza? Tô achando vocês tranquilos, que coisa boa, né? Então, vai ser um trabalho ótimo, né? Ninguém vai ter trabalho para fazer, né? Ninguém vai dar trabalho para fazer o trabalho, né? Gente, trabalho tem um nome, né? Trabalho. Se não desse trabalho, já tô adiantando para vocês, tá? Se não desse trabalho, o nome era outro. Beleza? Então, ele dá trabalho mesmo, tá? Infelizmente, ou felizmente, porque a gente aprende, tá? A gente aprende muito com essa ferramenta. Principalmente por quê? Porque a gente vai ter que ler. Tá? A gente vai ter que ler, não é só a voz do professor Assis, do professor Jorge, do professor André Loyola, que vai conversar com vocês. São as vozes de quem? De diversas outras pessoas que vão enriquecer o conhecimento. Vocês vão, de fato, construir o próprio conhecimento de vocês ao entregar este trabalho. Ok? Todo mundo está pecando, todo mundo pegou, captou, que vocês terão que entregar um trabalho em setembro,
tá? No começo de setembro ainda, diria mais, tá? A gente vai ter uma apresentação ainda no final de setembro, ok? Beleza, bora lá. Conversaremos mais sobre o projeto, temas, estruturas e outros detalhes, como datas, no dia 12 de agosto, na sexta-feira, tá bom? Mas essa imagenzinha aqui, ó, de tema geral do projeto, a gente vai retomar amanhã, tá? Que é para fazer aquele reforço, aquele momento que vocês já vão ficar ali pensando, eu tenho que escolher agora. É interessante que na sexta-feira vocês já até me tragam. Professor, eu posso também falar sobre isso? Professor, eu também posso falar sobre aquilo? Certo? E aí a gente vai, ó, podendo construir juntos. Lembrando que o professor mediador, ele é o professor que vai melhor te dar aquele norte, ele vai estar ali do teu lado, certo? Ele vai entender se você consegue, se você não consegue, fazer uma conexão com um assunto ou outro, certo? O tio Assis, ele vai passar aqui para vocês os princípios gerais, tá? Do que estão sendo definidos na base da SEDUC, coordenação do canal Educação, diante dos objetivos do curso técnico de vocês, tá? Porque o curso técnico de vocês tem uma matriz, tá? Tem uma base curricular e é isso que tem que ser pautada também, beleza? Bora lá. Então, agora mesmo, a gente vai conversar sobre agronegócio. É o tema da aula de hoje. Agronegócio a nível local, regional e nacional, certo? Bora lá. Hoje vocês estão com preguiça. Tô sentindo, essa turma aqui é uma turma que participa, é uma turma que conversa. Eu tive 2 aulas aqui, ó, esse chat tá paradinho. Agora eu tô aqui falando para vocês que tem trabalho e vocês estão calados. O pessoal acha que não voltou do intervalo não, Yara. Tô achando que o pessoal ainda hoje tá no intervalo. Gente, acorda, meu povo! Bora aqui participar dessa nossa aula. Gente, ó, para hoje a gente vai conversar um pouquinho mais com vocês sobre atividade econômica, tá? Especialmente o agronegócio, tá? Para conversar, né? Entender o que é uma atividade econômica, tá? Atividade econômica, ela pode ser definida de diversas formas, especialmente a gente pode fomentá-la no aspecto logístico de produção, tá? Logística, professor? Como assim esse fluxo de matéria? Gente, eu já trouxe esse conceito para vocês do que é organização como instituição. E eu disse para vocês o seguinte, que organização é um coletivo de pessoas, é um conjunto de pessoas que estão ali juntos, reunidos com o objetivo de solucionar um problema de uma pessoa, o tal cliente. Vamos supor agora que a Sueli esteja precisando de uma mesa, uma bancada, uma mesa de jantar para a casa dela. E a Sueli fale assim, professor, eu estava querendo uma mesa de madeira bem bonita, sabe? Porque eu vejo no Instagram as pessoas fazendo aqueles pratos de alimentação. Eu acho tão linda aquela mesa de madeira, tá? A minha mesa aqui, aquela mesa de ferro, né? Não me agrada muito. Nem posso fazer, fazer uma foto instagramável, né? Então ela tem esse anseio, essa necessidade, tá? Aí o que ela vai fazer? Te vira, vai lá, Sueli. Pega uma madeira no meio do mato, vai lá no meio do mato, pega um meio mundo de pau e sai cortando até fazer a mesa. Será que a Sueli vai conseguir fazer? Provavelmente não. Porque tem madeiras e madeiras, né? Tem madeiras que são boas para poder para construção civil, para fazer as vigas, certo? Tem madeiras que são mais flexíveis, são boas para criar móveis. Algumas, inclusive, não são tão boas, porém a tecnologia nos leva a justamente a utilização delas em outro aspecto. Por exemplo, criar os que a gente chama de compensados, aquelas madeiras compactadas. Aí tem o MDF, tem vários tipos desse tipo de compensado, tá? No qual a gente vai poder reaproveitar diversos tipos, né? Dar mais uma construção, tá? Então, eu não sei fazer isso, que nem a Sueli, não sei fazer esse tipo de madeira, porém, alguém sabe. Então, a necessidade da Sueli é ter a mesa para ela,
seja para fazer a foto, né, bonitinha pela estética, ou de fato para jantar, para comer, tá? Quem sabe fazer aquilo dali é que tem um conhecimento, e é essa organização que vai fazer isso é que vai gerar aquele produto, tá? É claro que não é uma só empresa que vai fazer. Eu tenho que ter várias. Eu tenho que ter uma empresa que tira a matéria, o recurso natural da natureza. Isso é um setor. A gente tem alguém que transforma aquela matéria-prima em algo, em um produto tecnológico, tá? Então, eu tirei a madeira da natureza. Tá. Mas agora, como é que transforma aquilo ali no MDF, aquele compensado de madeira? Será que a empresa que extraiu sabe fazer? Talvez sim, talvez não, tá? Então, talvez tenha uma outra empresa que vai conseguir extrair e converter aquilo ali. Por exemplo, o celular da gente, tá? Por exemplo, o celular de vocês, tá? O celular de vocês, ele tem uma série de estruturas. Tem vidro, tem placas, tem bateria. A bateria do celular normalmente é de lítio. O lítio ele foi extraído de alguma mineradora. Alguma mineradora tirou aquele lítio. Mas daí para aquele lítio, como minério, chegar numa bateria de celular, ele passou por uma indústria. Isso são setores diferentes da economia. Então, cada uma dessas empresas, a que está extraindo, a que está transformando e a que está levando para o consumidor aquele produto pronto e acabado, são diversos setores que a gente tem como atividade econômica. Vamos conversar sobre cada um deles aqui, ó. Então, temos quatro setores principais, três, vamos dizer assim, tá? Primeiro setor, né, chama de primário, tá? Tá ligado justamente ao extrativismo florestal, animal, mineral, certo? Secundário tá ligado a atividades que transformam a matéria-prima que veio do setor primário em insumos e produtos acabados ou semi-acabados, certo? Esse aqui normalmente é o produto, tá? Lembrando que o termo produto, tá? É um bem tangível. É um bem tangível. O que é isso, professor? Tangível é aquilo que eu consigo pegar. O celular, a mesa, uma roupa, certo? Beleza? Então, o setor secundário tem esse propósito, gerar um bem tangível. Seja acabado, que já vai direto para o consumidor, ou semi-acabado, que vai para outra empresa. Por exemplo, eu posso ter uma empresa que vai fazer só baterias. Mas eu não quero comprar bateria, eu quero comprar o celular, né? Então, aí tem uma outra empresa que faz o celular que aproveita aquela bateria já pronta, tá? E tem o tem o setor terciário, ou terceiro setor, que é ligado a comércio e serviços, tá? Então, o serviço de compra e venda, o serviço de limpeza, o serviço de saúde, o serviço de educação, tá? E tem o setor quaternário, que são atividades sem fins lucrativos, tá? A gente pode pensar nas atividades governamentais ou das não governamentais também, igrejas, por exemplo, tá? Só mostrando aqui para vocês exemplos mais claros, tá? Pessoal de Prata do Piauí, temos uma economia voltada para o comércio e a agricultura de subsistência. Boa, ótimo. Claro que vai variando, né, dependendo do setor, tá? Dependendo da região aqui do Piauí, tá? Mas sim, isso é muito. Nosso comércio é bem ativo e até a agricultura também, tá? A agricultura não só de subsistência, tá? É, é, Amanda Souza. Amanda Souza dando bom dia, tá? Então, olha só, exemplo aqui de atividade extrativista. O que é isso? Consiste em extrair ou retirar recursos naturais em sua forma original, com fins lucrativos ou simplesmente para subsistência. A atividade extrativista está dividida em três distintos: extração vegetal, animal e mineral. Olha só, eu posso tanto extrair para subsistência como para não subsistência. Inclusive,
A gente conversou sobre meio ambiente durante o nosso curso, durante a nossa disciplina de projeto de aprendizagem, tá? Eu disse para vocês, inclusive, sobre as unidades de conservação, tá? Então, quando a gente pensa aqui, ó, em subsistência, a gente está falando de eu vou consumir aquela extração. Cabe, ou pode caber, né? Pode caber em unidades de conservação. Quem quiser falar sobre esses temas, por exemplo, pode fazer esses links, tá? De sustentabilidade também, tá? O que é uma unidade de conservação, professor? Uma unidade de conservação é uma região delimitada, tá? Pelo governo, pode ser pelo governo federal, pelo governo estadual ou pelo governo municipal, tá? Com o objetivo de proteger uma área. A gente pode ter vários tipos de unidade de conservação. Tem unidade de conservação que tem a finalidade de preservar, e quando a gente diz preservar, não pode mexer nela de jeito nenhum, tá? E tem algumas que têm uma visão de sustentável, né? Tem unidade de conservação de uso sustentável. Por exemplo, nós temos reservas extrativistas, tá? No litoral do Piauí, por exemplo, nós temos a Reserva Extrativista Marinha Delta do Parnaíba, onde os pescadores locais podem utilizar a área para pesca de subsistência. Alguns podem até vender com finalidade lucrativa também, mas é o uso com responsabilidade. Existem restrições para sua exploração econômica, certo? Beleza? Bom, exemplos nas imagens, aí a gente tem a extração de petróleo, tá? Petróleo vai ser muito útil como recurso bruto, tá? Mas esse recurso ele pode ser refinado, a gente vai gerar gasolina, diesel, gás natural e, claro, vários tipos de plástico, como algumas tintas, tá? PVC, TNT, PET, a garrafa PET, poliéster das roupas, tudo isso é plástico, tá? São tipos diferentes de plástico e a gente pode fazer coisas diferentes com eles. Alguns a gente pode reciclar, outros não. Na imagem do meio, a gente tem aí as quebradeiras de coco, né? Coco babaçu, tá? Normalmente, a gente não tem uma plantação de coco babaçu, tá? Os babaçuais, tá? É um tipo de palmeira, é uma planta da família Arecácea, assim como a carnaúba, o coco da praia, e vários... agora me falhou a memória. A tucum, né? Também, né? Por exemplo, a rede de tucum, né? São tipos de cocos existentes. Até o açaí também é um tipo de palmeira, tá? O coco babaçu, tá? E, na verdade, os vários tipos... o babaçu em si, ele gera muitos subprodutos que podem ser explorados economicamente. Normalmente, ambientes antropizados, mexidos pelo ser humano, as palmeiras crescem muito fácil. Então, a gente tem muitas matas de coco, né? Cocais, né? Inclusive, a gente tem cidades aqui do Piauí com esse termo, cocal, né? Cocal da Telha, cocal dos Alves, tá? Tem esses vários cocais que a gente tem, porque, de fato, tem muito coqueiro. E muitos desses coqueiros são coco babaçu. Nessas regiões, a gente tem, né? A coleta, a extração do coco, e esse coco vai ser utilizado para gerar o que? Materiais para fazer cera, né? Cera, tem cera de carnaúba, que é outra palmeira também, tá? A gente tem cera de babaçu, a gente pode fazer a extração de materiais para artesanato também, e para outros óleos que podem ser utilizados até mesmo na indústria automobilística, tá?
esse trabalho da extração, da coleta e da quebra dos cocos normalmente é uma atividade extrativista de subsistência, tá? E também temos as coletas de peixes. Normalmente, a última imagem mostrando a coleta de peixe pesada, tá? A gente tem normalmente isso é extração em natura. Não estou falando aí de cativeiro, tá? Porém, quando é in natura, tem legislação ambiental para dizer quando isso pode acontecer, tá? Porque os peixes, eles podem entrar no período de reprodução e nesse período normalmente precisa ser preservado, tá? Então, quem quiser falar sobre isso, gente, vai fazer muitos links com questão ambiental, tá? Porque eu estou tirando recurso natural dessa natureza, certo? E aí, o que eu faço com esse petróleo? O que eu faço com esse coco? O que eu faço com esse peixe? Tá? Muitas vezes as empresas, tá? Ou esses grupos organizacionais que fazem essa extração, talvez não tenham a competência, e quando eu digo a competência é o conhecimento, a habilidade e a atitude, de transformar esse material. Tá? Aí, para isso, a gente tem as empresas industriais. Tá? As empresas industriais, na hora de falar em indústria, a primeira coisa que a gente pensa é numa grande empresa, como, por exemplo, uma empresa automobilística, tá? Como produção em linha de montagem. Né? Mas para ser uma indústria tem que ser um negócio muito grande. Quando a gente fala empresa industrial, a gente está falando em produção em massa, tá? Mas essa massa pode ser uma rede, entendeu? Pode ser tudo que eu posso transformar, certo? Normalmente são responsáveis pelas transformações da matéria. Eu peguei as palhas das palmeiras e fiz uma rede. Tá? Esse processo artesanal é considerado um processo industrial, um processo de transformação. Peguei a argila e fiz as telhas de barro, fiz os jarros, né, os pratos, certo? Fiz artesanato. Tudo isso é considerado também uma empresa industrial. Que aspecto? No aspecto de transformar matérias-primas em produtos acabados ou semi-acabados. Tá? O que é um produto semi-acabado, professor? É um bem que ainda vai passar por processos de transformações em outras empresas. Certo? Às vezes você gera um produto que vai ser ainda produzido. Por exemplo, na indústria têxtil, tá? Então eu vou transformar o algodão em tecido e esse tecido, tá, vai ser utilizado, por exemplo, por uma costureira, tá? Então a costureira da cidade de vocês, que vocês visitam, ela compra os tecidos, tá? Esse tecido veio de alguma outra indústria, certo? Então tem todo esse processo. Então aquele tecido ele é um produto semi-acabado, tá? É um produto transformado que ainda vai passar por processo de transformação, vai se transformar num vestido, numa roupa, numa calça, certo? Então isso é processo industrial. Tá? É interessante, por exemplo, vocês entenderem o que a gente tem. O pessoal de prata já disse aqui, ó, aqui a gente tem muito comércio e agricultura de subsistência. Mas qual? Que comércio é esse? Que agricultura de subsistência? O aluno, você estudante, vai fazer essa pesquisa. Cadê? Me dá dados. Foi o professor que disse, professora. Então, o professor que disse, eu acreditei. Cadê a referência? Tá? Agora é o momento de vocês sentarem e consultarem. Abre o site do Gov, certo? Secretaria Estadual, das secretarias estaduais que a gente tem, saúde e educação, do meio ambiente. O que elas vão informar sobre esses dados, certo? Do agronegócio aqui no Piauí, tá? Temos as empresas comerciais. Sim, esse é um dos setores. Joga logo a culpa no professor, né? É tipo, o professor disse, eu acreditei. Não, Nina, não, vocês têm a responsabilidade. O trabalho não é do professor, o trabalho é de vocês, estudantes, tá? E tudo que vocês colocarem lá, vocês vão colocar referências, tá bom? Quem é que disse essa informação, tá?
certo? Isso é interessante para a construção de vocês, do caráter profissional de vocês, tá? Então, quando vocês forem na empresa como profissionais, como técnico de recursos humanos, que vocês tiverem uma ideia, vocês vão ter que fundamentar o trabalho de vocês, a ideia de vocês, certo? Até para que vocês possam angariar espaços diferentes nesse mundo de trabalho, para vocês conseguirem posições melhores. Isso é um bom trabalho, tá? O que são as empresas comerciais? São as que vendem mercadorias de produtos acabados diretamente para o consumidor ou para outros comerciantes, tá? Quando a gente vende diretamente para o consumidor, a gente chama de comércio varejista, tá? Aquela coisa, a gente chega numa empresa, no varejo custa tanto, no atacado custa tanto, né? Então, o atacado é quando o produto é vendido para outro comércio, a gente chama de comércio atacadista, tá? Por que isso importa ou não importa, tá? Então, se eu vou vender para outro comerciante, certamente aquele outro comerciante vai comprar um grande volume e por comprar em grande volume, ele espera pagar um pouco menos, tá? Até para que ele tenha margem de lucro, tá? Aquele outro comerciante ainda vai vender, certo? E ele precisa ter uma margem de lucro. Então, ele compra um grande volume, ele vai transportar aquilo dali e ele pode abaixar um pouquinho a compra, tá? Tem muita gente que acaba comprando no atacado para a sua própria vida, né? Tem muita gente da família, né? E acaba comprando no atacado para abaixar custos, né? Porque sabe que na casa, né? Minha família tem 7 crianças, professor. Tem que comprar. Normalmente nos documentários de famílias, né, que tem 5 filhos, normalmente a pessoa está lá comprando tudo no atacado porque tem praticamente um comércio dentro de casa, né? Mas é isso. O serviço comercial são aqueles que levam as mercadorias de produtos que estão acabados, certo? Então aqui é um setor essencialmente de serviço, que eu estou ali disponibilizando, tá? Entre a empresa comercial e a empresa industrial, a gente ainda pode ter as chamadas distribuidoras, tá? Que fazem esse intermédio de locomoção dos produtos de bem acabado, ok? Por fim, a gente tem as empresas prestadoras de serviços, demais, não necessariamente comerciantes. Normalmente aqui a gente entra no terceiro setor, tá? Que oferecem serviços de mão de obra especializada, como transporte. Então, o motorista de ônibus que levou a escola para vocês, tá? A própria escola de vocês é um serviço. Como assim a escola é um serviço, professor? Tudo que não conseguimos pegar, tá? Peguei aqui um livro. Esse livro é educação? Não necessariamente, tá? Ele é um instrumento, ele é um produto, mas ele é um instrumento utilizado na educação. O que vocês querem aqui no curso técnico? Formação. Vocês querem competência. O que é essa competência? Eu já disse para vocês, competência é conhecimento, habilidade e atitude. Nesse trabalho do curso do projeto de aprendizagem, vocês vão adquirir conhecimento, porque vocês vão ler sobre temas muito específicos. Vocês vão adquirir habilidade de quê, professor? De utilizar um editor de textos, tem que estruturar, tem regras para poder seguir, regra de citação, regra de estruturação, certo? E vocês vão ter a atitude também de ir atrás da fonte. O professor ele não vai dar o livro para vocês. Ei, menino, leia esse livro bem aqui, faz o resumo. Não. Vocês vão atrás das fontes, tá? Não é o professor botando atividade, responde subindo aqui, certo? Agora, é vocês com essa autoria. É eu que vou atrás. Será que eu posso ler aqui o site do G1, professor? Pode. Tá? Será que eu posso ler aqui, citar um livro, tá? O livro Chiavenato, que é um autor de administração, autor de gestão de pessoas, pode e deve, tá? Um autor muito bom, Chiavenato. Tá? Eu vou dar algumas indicações de livros para vocês também durante essas aulas, tá? Eu posso citar, professor, o livro do blog da dona Serafina? Aí eu não indicaria tanto,
tá? Então, esses blogs pessoais e tal, vocês tomam um pouquinho de cuidado. Posso citar uma matéria lá que veio do site do governo do estado do Piauí? Pode, tá? Agora, esses blogs muito pessoais, o Facebook, o Instagram, não são referências confiáveis, tá? Bom, essa é a ideia de uma prestadora de serviço, tá? É entregar algo que não é pegável. Educação eu não consigo pegar, certo? A gente constrói aos poucos. Da mesma forma, a saúde, tá? Ah, eu quero saúde. Eu tô gripado, eu vou lá no hospital pedir saúde. Eles vão te dar uma cápsulazinha e te dar... Não. O médico vai te avaliar e vai te fazer um tratamento. Isso é um serviço também, certo? Por mais que ele te dê um remédio, o remédio não é um produto. Ele é um produto, mas a saúde em si, ele é uma prestação de serviço. Até o saneamento básico que tem na minha cidade, ou se não tem, isso tem a ver com saúde, certo? Beleza? Bora lá conversar agora especificamente sobre tal do agronegócio, tá? O agronegócio se refere a todas as atividades econômicas relacionadas a comércio de produtos agrícolas, tá? Pesca, certo? Agricultura, tá? Ou pecuária. É também conhecido pelo seu nome dotado internacionalmente. Agrobusiness. Business, negócio. Agro, agrícola. Tá bom? Dessa forma, integram a cadeia de agronegócios os mais variados perfis. O pessoal já está dizendo aqui, ó, professor, aqui tem economia voltada para pescaria e agricultura. O agronegócio é a soma de todas as cadeias produtivas, desde a produção à distribuição e até a comercialização de produtos de alimentos, de fibras e energia. Então, todos esses setores, primeiro, segundo e terceiro, o agronegócio passa, tá? Em primeiro lugar, os fornecedores de insumos e serviços indispensáveis para a produção do o chamado antes da porteira. Tá aqui a imagem. Tudo que eu preciso para produzir. Quem produz soja, por exemplo, para eu produzir a soja, eu tenho que plantar a soja. Eu preciso da semente, né? Para plantar, eu preciso da semente. Cadê a origem dessa semente? Onde é que eu vou encontrar? Pedi aqui para Dona Maria, que tem uma sementezinha. Ela me deu 10 grãos de semente. Vai dar certo? Para fazer uma plantação, para gerar muita... Não, 10 é muito pouco, tá? Então, você vai precisar de volumes, tá? Normalmente, tá? Isso já é um produto, tá? Isso já é um produto que veio de algum outro lugar com tecnologia. Aqui a gente está falando também de muitos produtos que são variações, que podem ou não ser geneticamente modificados, tá? Então, esse é um insumo, as sementes de variações específicas. Variações, gente, eu tenho uma espécie, tá? Pode me colocar um pouquinho na tela, Yara? Eu tenho uma espécie, tá? E essa espécie pode passar por variações. Então, não é uma outra espécie, mas essa variação ela é mais adaptada ao ambiente. Ah, do Piauí a variação tal funciona melhor do que a que vai lá para o sul do Brasil. Porque o clima é diferente nessas regiões. Os biomas são diferentes. O solo é diferente. Tá? Nessa perspectiva, a gente também pode ter sementes geneticamente modificadas, e tudo isso conta para o agronegócio. A máquina que vai fazer o plantio, a máquina que vai fazer a rega, e eu tenho um plantio aqui, professor, de mais de 1 hectare, tá? Então, imagina, eu tô lá com a mangueirinha lá, aguando, com um jarrinhozinho, não vai dar certo, eu preciso de uma máquina. Essa máquina também é um insumo para que o teu agronegócio funcione, tá? Tecnologia, aplicativos no celular para poder fazer com que você opere essas máquinas remotamente, contam também, certo? O que mais que pode contar? Ih, professor, estou fazendo uma plantação, é muito grande, não dá para ficar olhando florzinha por florzinha que nem no nosso jardim da minha casa. Tá dando purgão. Não, a gente vai utilizar o que a gente chama de pesticidas, né? Que são produtos químicos com o objetivo de
dar segurança que aquele alimento vai ser protegido de possíveis pragas, né? Gafanhotos e outras pragas do tipo, os purgões, propriamente dito, outras doenças, tá? Esses pesticidas, né, que matam pestes, tá? Eles são conhecidos popularmente como agrotóxicos. Então, o sistema de plantio em grande escala é diferente do sistema de plantio orgânico, por exemplo. Então, como é o meu sistema de produção? Eu vou usar um produto pesticida, né, um agrotóxico ou não? Tá? Então tudo isso conta. Ah, eu estou produzindo orgânico. Eu quero um selo para determinar que o meu projeto ele é orgânico. Então esse selo que recebe eu preciso ter uma certificação. Também é um insumo para me diferenciar dentro do mercado. Então tudo que é necessário para que o meu negócio comece a funcionar, tá? Da semente, da máquina, ao fertilizante, ao pesticida, tudo isso vai ter, tá? Os tanques, pesca, o pessoal falou da pesca, os tanques para colocar os meus peixes, camarão, certo? Tudo isso conta também, tá? Então, pertence a esse estágio o planejamento, o crédito, as máquinas de preparo de solo, os corretivos, os fertilizantes, as sementes, os equipamentos de plantio, os defensivos agrícolas, pecuários, tá? Aqui no Piauí, por exemplo, a gente tem um sério problema, especialmente no sul do Piauí, na região de Gilboés, tá? Com essa falha aqui, ó. Depois da falha no planejamento, no meu plantio, o que aconteceu? Mau uso do solo, tá? Então eu não cuidei do solo, aí houve um empobrecimento do solo e o que que aconteceu? Processo de desertificação. Então você também pode associar bastante. Quem quiser falar, por exemplo, sobre agronegócio, entender, fazer essas pontes, né? E aí esse agronegócio, esse meio ambiente, como é que esses produtores estão fazendo ou o que que eles fizeram para degradar o nosso meio ambiente? Depois desse solo estar empobrecido, degradado e dentro de um processo de desertificação, o processo de correção dele é ainda mais caro e ainda mais inviável, tá? Apesar disso, deste universo dependem ainda outros agentes econômicos, como a própria a siderúrgica, a indústria química, bancos, seguradoras e todos os demais demandos de energia e infraestrutura logística. Como assim, professor? A siderúrgica, como assim? Produzir metais é importante? Os metais que vão ser importantes, por exemplo, para cercar a minha área, os metais que vão ser importantes para que minhas plantas trepadeiras, pessoal de São João aí, que produz muito uva, né? Para poder essas minhas trepadeiras crescerem, tá? As plantas. Para poder criar os comedouros dos meus animais, né? Das galinhas, das vacas e por aí vai indo. A indústria química, por exemplo, a gente está falando do processo tanto de variação biológica, tá, dos alimentos transgênicos, tá, o que é o alimento transgênico? Eu modifiquei geneticamente uma determinada planta, tá, com o objetivo de dar mais resistência dessa planta ser mais resistente para a produção, tá? Em geral é isso, tá? Uh, eu também posso ter a indústria química no aspecto de produzir um pesticida com menos toxicidade, tá? Então, aquele pesticida que eu posso entregar para o meu consumidor sem ser tão agressivo. A gente tem variações disso, tem alguns pesticidas que são mais agressivos, que infelizmente chegam à mão dos consumidores também, tá? A gente tem os bancos no aspecto de fomento de crédito, tá? Custo, isso tem um custo. Tudo isso tem um custo, eu preciso de ter créditos. Inclusive, a gente tem bancos específicos para o crédito de agronegócio. Seguradoras, tá? Vamos supor que nesse ano não choveu. E aí? O que aconteceu? Como é que a minha produção vai pagar as minhas contas que eu tenho com um monte de colaborador, certo? Vamos supor que esse ano tivemos uma inundação. Então, meu plantio, que não dependia de tanta água,
se viu banhado de água. E agora o solo está encharcado. Uma plantação de arroz se dá bem com muita água. Agora de soja, não. Como é que eu faço? Como é que eu resolvo esses problemas? As seguradoras, elas estão aí também para isso, certo? Para, se porventura a gente sofreu um processo que fugiu o previsto, para ela poder tentar amenizar o possível prejuízo. Normalmente os custos são bem altos, viu, gente? Todos demandam de energia e infraestrutura logística. Hoje em dia a gente fala muito em tecnologia, tá? Em produção a gente produz com tecnologia, tá? Em seguida, vem as atividades dentro da porteira, ou seja, eu estou de fato executando a atividade. Primeira coisa que eu preciso é ter conhecimento de produção, tá? Como eu disse para vocês, muito erro acontece em não saber produzir, tá? Aí acontece as falhas de não colhe no período, não planta no período certo, não essa semente. Se você não planta no período certo, você não vai colher, tá? Você tem que saber até o dia que você vai ter que plantar, tá? Tudo é muito bem pensado. Por quê? Porque as sementes é um produto biológico, galera. Então elas funcionam no ritmo delas. Então a gente precisa conhecer muito bem elas para entender qual é o período certo. Na linguagem popular, trazendo para a linguagem bem popular, aquela chuva do caju e a chuva da manga não é à toa, porque de fato existe um período de floração, tá? Existe um período em que elas podem germinar. Algumas sementes dependem de algumas situações, outras não, certo? Então a gente tem esse cuidado. Tá? Da mesma forma, se eu não cuido muito bem do meu solo, se eu não corrijo muito bem o meu solo, aquela raiz vai achar que esse ambiente não é muito legal. E a planta vai ficar estressada. A planta se estressa? Sim. Tá? Quem quer trabalhar com agronegócio, por exemplo, a gente tem cursos aqui no Piauí e no Brasil inteiro de engenharia, de engenharia agronômica. Tá? Muita pesquisa desenvolvida, especialmente com planta, se dá com estresse. Ixi, Maria, professor, com estresse. Estresse com algum composto, por exemplo, tem muito em defensor agrícola, tá? Os tais pesticidas, que utilizam algum elemento que pode ser tóxico. Chumbo, enxofre, até cádmio, que a gente encontra nas pilhas, tá? E tá lá na base, componente químico dele. Aí tem várias pesquisas científicas que falam, você vai colocando, esses componentes vão ficando incorporados ao solo. O que acontece com a planta com esse minério? Certo? Essa planta vai sofrer, vai ficar intoxicada, ela vai acumular, tá? Então tudo isso conta. Então ter um trabalho técnico muito bem preciso do que vai fazer com aquele material é um ponto importante. Quem vai trabalhar lá precisa ter competência e saber o que está fazendo. Aí onde entra os recursos humanos, tá? Recursos humanos. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Eu tenho que saber operar uma máquina. Olha o tamanho dessa máquina aí para fazer a coleta. É gigantesca. Imagina, não é dirigir um carro, não é pilotar uma moto. Certo? Tenho que ter habilitação para isso. E essa habilitação normalmente é uma habilitação muito específica. Tá? Operacionar carros de transporte de carga. Além de você ter uma habilitação específica, você tem que ter um treinamento local para aquela empresa. Ainda tem isso. Da norma regulamentadora, agora esqueci o número da norma regulamentadora. Se não me falha a memória, é a 6, tá? Mas aí acho que não. Tem que ver só norma regulamentadora número 6, só para saber o que ela fala, o que ela trata. Pronto, acredito que então é outra, então não vou lembrar qual é exatamente qual é. A norma número 6 é de equipamento de proteção individual e coletiva, tá? Então deve ser outra. Agora me falhou a memória, em outro momento, em outra aula eu comento com vocês. Mas a gente tem normas regulamentadoras, isso é o suficiente para vocês saberem. Existem normas de regulamentadora que vai falar sobre segurança. Todas as normas de regulamentadoras são normas de segurança para trabalho. Vai desde equipamento de proteção individual, está falando de capacete, de luva, de máscara, tá? Até, por exemplo, a como utilizar e operacionar um equipamento como esse, uma máquina como essa, tá?
Também vão contar os recursos financeiros, uso de tecnologia, software, né, aplicativo que vai operacionar um drone que vai fazer o plantio, ou que vai fazer um avião, vai jogar água de um avião, entendeu? Tudo isso conta, tá? Das relações trabalhistas, tá? Então vocês podem, por exemplo, focar justamente nessa base de recursos humanos. Que 12, né? Pronto, gente, ó, para mexer aqui, para conseguir operacionar isso aqui, tem que ficar ligado na NR 12. O que é NR, professor? Norma regulamentadora número 12, que vai falar justamente sobre o uso de equipamentos, tá? Então, tudo que pode carregar cargas, certo? Os recursos humanos precisam estar atentos a isso. Então, quem que eu estou contratando? Tem competência para isso? Sabe operacionar? Tem informação para isso? Tem habilitação para isso? Fazem parte ainda a madeireira, seus derivados, como papel, celulose, flores, fibras, algodão e sisal. Energia, como etanol, biodiesel, borracha, produtos de couro, perfume, bebidas e tantos outros. Além disso, se articula significativamente com questões sociais, relevantes como a garantia alimentar, qualidade de alimentos, os empregos viabilizados ao longo da cadeia. Tá bom? Gente, amanhã a gente vai falar mais sobre agronegócio, certo? As suas diversas perspectivas. A gente vai voltar a falar de novo sobre projeto, né? Porque vocês vão ter que fazer uma entrega de um produto, tá? E mais uma vez um reforço. Sexta-feira, nesta sexta-feira próxima, dia 12, a gente vai ter aula, certo? Referente às aulas de quinta-feira, tá bom? Eu aguardo vocês amanhã. Um grande beijo, um grande abraço. E fica ligado que já logo vai chegar a próxima aula para vocês. Tchau, tchau.